O primeiro sermão da montanha, dirigido aos apóstolos e discípulos, para prepará-los para a sua missão. Jesus está caminhando rápido ao longo de uma estrada principal. Ele está sozinho. Ele está indo em direção a uma montanha. Este monte que se eleva perto de uma estrada principal que corre para o leste do lago e começa a subir com uma elevação moderada baixa que se estende por uma boa distância, formando um planalto de onde se pode ver todo o lago e a cidade de Tiberíades em direção ao sul, assim como outras cidades não tão bonitas, estendendo-se para o norte. Surge então um penhasco e a montanha sobe bastante abruptamente até um pico, depois desce e sobe novamente até outro pico, semelhante ao anterior, formando assim uma espécie de sela estranha. Jesus começa a subir em direção ao planalto por uma trilha de mulas, ainda bastante confortável, e chega a uma pequena aldeia, cujos habitantes trabalham o planalto, onde o milho começa a brotar. Ele atravessa a aldeia e prossegue pelos campos e prados repletos de flores e farfalhantes de colheitas. O dia claro mostra toda a beleza da natureza circundante, além da pequena montanha solitária para a qual Jesus está indo. Ao norte fica o imponente pico do Monte Hermon, cujo topo parece uma enorme pérola colocada sobre uma base de esmeraldas. Tão branco é o pico coberto de neve, enquanto a inclinação lenhosa é verde. Além do lago que fica entre o lago e o Monte Hermon, a planície é verde. O lago Meron está lá, mas não pode ser visto daqui. Há mais montanhas em direção ao lago de Tiberíades, no lado noroeste, e além do lago, há uma linda região plana e outras montanhas, cujos contornos são suavizados pela distância. A sul, do outro lado da estrada principal, vejo as colinas que acho que escondem Nazaré. Quanto mais se sobe, mais ampla é a visão. Não consigo ver o que está a oeste, porque a montanha funciona como uma parede. Jesus encontra pela primeira vez o apóstolo Filipe, que parece ter sido colocado lá como sentinela. O que, mestre? Vós estáis aqui? Esperávamos encontrá-lo na estrada principal. Estou aqui à espera dos meus companheiros que foram buscar leite com os pastores que pastam os seus rebanhos nestas montanhas. Lá embaixo, na estrada, está Simão com Judas de Simão e Isaque. E, aqui, venha, venha, o mestre está aqui. Os apóstolos, que estão descendo com frascos e vasilhas, começam a correr e os mais jovens, é claro, chegam primeiro. A recepção que eles dão ao mestre é realmente comovente. Por fim, eles estão todos juntos e enquanto Jesus sorri, todos eles querem falar e contar a ele. Mas estávamos à tua espera na estrada. Estávamos pensando que tu não virias ainda hoje. Sabe, há muitas pessoas. Ficamos constrangidos. Há alguns escribas e até alguns discípulos de Gamaliel. Isso mesmo, meu Senhor. Nos deixaste no momento certo. Nunca tive tanto medo como naquele momento. Não pregue essa peça em mim de novo. Pedro reclama e Jesus sorri e pergunta: aconteceu algo de errado com você? Não, pelo contrário. Mestre, tu não sabes que João deu um sermão? Parecia que tu estavas falando através dele. Estávamos todos estupefatos. Aquele menino que há apenas 1 ano só conseguia lançar uma rede. Pedro ainda está maravilhado e sacode João, que sorri, mas fica em silêncio. Achas que é possível que este rapaz tenha falado essas palavras com estes lábios sorridentes? Ele parecia Salomão. Simão também falava muito bem, meu senhor. Ele era realmente o chefe, diz João. Não admira? Ele me pegou e me empurrou lá. Quem sabe? Dizem que fiz um bom sermão. Talvez eu tenha. Eu não sei. Porque, com a surpresa com as palavras de João, com o medo de falar com tantas pessoas e fazer com que vós parecesse uma figura pobre, fiquei perplexo. Fazendo-me uma figura pobre? Mas era você que estava falando e você que teria ficado mal, Simão. Brinca Jesus. No que me diz respeito, não estava preocupado comigo mesmo.
Eu não queria que eles zombassem de ti e o considerassem um tolo por escolher um obstinado como seu apóstolo. Jesus brilha de alegria por causa da humildade e do amor de Pedro. Mas ele apenas pergunta: e os outros? Também o Zelotes falou muito bem, mas ele, todos nós sabemos. Mas esse menino foi a grande surpresa. Claro, desde que nos retiramos para orar, a alma do menino parece estar no céu o tempo todo. É verdade, é verdade. Todos eles confirmam as palavras de Pedro, e eles continuam dizendo a Jesus: você sabe, entre os discípulos agora há dois que, segundo Judas de Simão, são muito importantes. Judas é muito ativo, claro. Ele conhece muitos deles, da alta cúpula, e sabe como lidar com eles. E ele gosta de falar, e ele fala muito bem. Mas as pessoas preferem ouvir Simão, seus primos e, sobretudo, este menino. Ontem, um homem me disse: esse jovem fala muito bem. Estava se referindo a Judas. Mas eu prefiro você. Oh, pobre homem, ele me prefere e mal consigo juntar as palavras. Mas por que tu viestes aqui? O ponto de encontro era a estrada e nós já estávamos lá. Porque eu sabia que te ia encontrar aqui. Agora ouça, desça e diga aos outros para subirem, também os discípulos conhecidos. As pessoas não devem vir hoje. Eu quero falar com vocês sozinhos. Nesse caso é melhor esperar até a noite, quando o sol estiver se pondo. O povo se espalhou pelas aldeias vizinhas e voltou na manhã seguinte esperando por ti. Caso contrário, quem os deterá? Bem, faça isso. Vou esperar lá em cima. As noites estão amenas agora e podemos dormir ao ar livre. Onde desejar, mestre, desde que estejas conosco. Os discípulos vão embora e Jesus volta a subir ao topo. A vista agora é mais ampla e fica mais brilhante com o pôr do sol. Jesus se senta em uma rocha e é recolhido em meditação. E ele permanece assim, até que ao arrastar de pés no caminho, o avise que os apóstolos estão de volta. Está escurecendo, mas o sol ainda brilha no topo da montanha, extraindo aromas de cada erva e flor. Há um cheiro forte de lírios selvagens do vale, enquanto os altos caules de narcisos sacodem suas estrelas e botões como se estivessem pedindo para orvalho. Jesus levanta-se e os saúda. A paz esteja convosco. Existem muitos discípulos que vêm com os apóstolos. Isaac os conduz sorrindo. Seu rosto sorridente é o rosto magro de um asceta. Todos eles se reúnem em torno de Jesus, que está saudando particularmente Judas Iscariotes e Simão Zelotes. Queria que todos estivessem comigo, para estar algumas horas a sós com vocês e falar apenas com vocês. Tenho algo a dizer para prepará-los para a sua missão. Vamos comer e depois falaremos. E enquanto vocês dormem, suas almas continuarão a saborear a doutrina. Eles fazem sua refeição frugal e então formam um círculo ao redor de Jesus, que está sentado em uma grande pedra. São cerca de 100, talvez mais, entre discípulos e apóstolos. Um círculo de rostos atentos que as chamas de 2 fogueiras acendem estranhamente. Jesus fala devagar, gesticulando baixinho. Seu rosto fica mais pálido, pois emerge de sua túnica azul escura, e também porque é iluminado pelos raios da lua nova, que iluminam o lugar onde ele está. Uma pequena mancha de lua no céu, um raio de luz que acaricia o Mestre do céu e da terra. Queria-vos aqui, à parte, porque sois meus amigos. Convidei vocês, depois do primeiro teste dos 12, para alargar o círculo de meus discípulos ativos e ouvir de vós vossas primeiras reações, ao serem guiados por aqueles que estou lhes dando para continuar meu trabalho. Eu sei que tudo correu bem. Apoiei com minha oração as almas dos apóstolos que haviam saído de um retiro de oração com uma nova força em suas mentes e em seus corações. Uma força que não vem do esforço humano,
mas da total confiança em Deus. Os que mais deram são os que mais se esqueceram de si mesmos. Esquecer de si mesmo é uma tarefa difícil. O homem é feito de lembranças, e as que mais levantam a voz são as memórias de seu ego. Vós deveis distinguir entre ego e ego. Existe o ego espiritual da alma, que se lembra de Deus e sua origem em Deus. E existe o ego inferior da carne, que se lembra de suas paixões e das inúmeras demandas concernentes a todo o seu ser. São tantas vozes que chegam a formar um coro, e, a menos que o espírito seja muito forte, superam a voz solitária do espírito, que lembra sua nobreza de filho de Deus. É, portanto, necessário, com exceção desta memória sagrada, que deve ser sempre estimulada e mantida verde e brilhante, é necessário aprender a esquecer-se em todas as memórias, nas necessidades, nos reflexos tímidos do ego humano, a fim de serem discípulos perfeitos. Neste primeiro teste de meus 12, aqueles que deram mais são os que mais se esqueceram de si mesmos. Eles se esqueceram não apenas de seu passado, mas também de sua personalidade limitada. São eles que já não se lembravam do que eram e estavam tão unidos a Deus que não temiam mais nada. Porque alguns foram distantes, porque se lembraram de seus escrúpulos habituais, de suas considerações e preconceitos habituais. Porque outros foram lacônicos, porque eles se lembraram de sua incapacidade doutrinária e estavam com medo de mostrar uma figura má ou me fazer parecer uma. Porque a ostentação espalhafatosa de outros? Porque se lembravam do orgulho de sempre, da vontade de se exibir, de ser aplaudido, de se colocar acima dos outros, de ser alguém. Finalmente, porque a repentina revelação de uma eloquência triunfal rabínica, persuasiva e firme nos outros? Porque eles, e somente eles, se lembraram de Deus, como aqueles que até agora foram humildes e se esforçaram por passar despercebidos e no momento certo puderam, de repente, assumir o preeminente que lhes fora menos conferido e que nunca quiseram exercer para que não presumissem também muitos deles. Os primeiros 3 grupos lembraram seu ego inferior. O outro grupo, o quarto, lembrava-se de seu ego superior e não tinha medo. Eles sentiam Deus consigo mesmos e em si mesmos e não tinham medo. Ó, santa ousadia que vem de estar com Deus! Portanto, agora ouçam, vocês apóstolos e discípulos. Vós, apóstolos, já ouviram esses conceitos, mas agora vós ireis entendê-los com maior profundidade. Vós, discípulos, nunca ouviram falar deles, ou ouviram apenas fragmentos deles, e deveis gravá-los em vossos corações, porque farei uso cada vez maior de vós, à medida que o rebanho de Cristo está se tornando cada vez mais numeroso. Porque o mundo vai vos atacar cada vez mais violentamente, e seus lobos vão aumentar em número contra mim, o pastor, e contra o rebanho, e eu quero colocar em suas mãos as armas para defender a doutrina e meu rebanho. O que é suficiente para o rebanho não é suficiente para vocês, pastorinhos. Se as ovelhas podem cometer erros, pastando em ervas que tornam o sangue amargo, ou os desejos loucos, vós não podeis cometer os mesmos erros, levando à ruína um grande rebanho. Porque deveis perceber que onde há um pastor idólatra, as ovelhas morrem envenenadas ou são devoradas por lobos. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas se falhares em vossa missão, vós vos tornareis um sal insípido e inútil. Nada poderia dar-lhe sabor novamente, pois Deus não poderia dar a vós, considerando que foi dado a vós como um presente, e vós o dessalinizaste, lavando-o na água suja e insípida da humanidade, adoçando-o por meio da doçura corrupta da sensualidade, misturando assim a corrupção do orgulho, avareza, gula, luxúria, ira, preguiça,
com o sal puro de Deus, de forma que há um grão de sal para 7 vezes 7 grãos de cada vício. Seu sal, portanto, é apenas uma mistura de pedras em que o pobre grão de sal perdido não pode ser encontrado. Uma mistura de pedras rangendo sob os dentes e deixando na boca o sabor da terra, que torna a comida horrível e nojenta. Não é nem mesmo útil para uso inferior, já que o sabor dos 7 vícios prejudicaria todos os empregos humanos também. O sal então só pode ser espalhado e pisado pelos pés descuidados das pessoas. Quantas pessoas poderão, portanto, pisar fortemente nos homens de Deus? Porque aqueles homens escolhidos permitirão que o povo descuidado os pisoteie, já que não são mais uma substância empregada para dar o sabor das nobres coisas celestiais, pois nada mais são do que corrupção. Sois a luz do mundo. Vós sois como o topo desta montanha, que foi a última a ser beijada pelo sol e a primeira a ser prateada pela luz. Aquele que está em um lugar alto brilha e pode ser visto porque até o olho mais sonhador olha de vez em quando para os lugares altos. Eu diria que o olho físico, que se diz ser o espelho da alma, reflete o anseio da alma, um anseio muitas vezes despercebido, mas sempre vivo, enquanto o homem não for um demônio. Um anseio por alturas, onde por instinto a razão coloca o Altíssimo. E procurando o céu, pelo menos algumas vezes na vida, o olho olha para as alturas. Rogo-lhes que se lembrem do que todos nós fizemos desde a nossa infância, entrando em Jerusalém. Para onde nossos olhos se voltam? Para o Monte Moriá, triunfantemente coroado com os mármores e ouro do templo. E para onde voltamos nossos olhos quando estamos no recinto do templo? Olhamos para as cúpulas preciosas brilhando ao sol. Quanta beleza há no recinto sagrado, espalhado em seus salões, varandas e pátios. Mas o que está lá em cima atinge nossos olhos. Também imploro que você se lembre do que acontece quando estamos a caminho de algum lugar. Para onde voltamos os olhos quase para esquecer a extensão da viagem, o tédio, o cansaço, o calor, a poeira da estrada? Eles se voltam para o topo das montanhas, mesmo que não sejam muito altos, mesmo que estejam longe, e que alívio vê-los aparecer quando caminhamos por uma planície plana e invariável. A lama na estrada? A limpeza lá em cima. Está abafado na planície? Está legal lá em cima. A visão é limitada aqui? É muito amplo lá em cima. E só olhando para o topo das montanhas sentimos menos o calor do dia. A lama não é tão escorregadia e caminhar não é tão doloroso. Se houver uma cidade brilhando no topo da montanha, nenhum olho vai se abster de admirá-la. Poderíamos dizer que mesmo um lugar modesto fica bonito se colocado quase como um lugar arejado no topo de uma montanha. Por isso, nas religiões verdadeiras e falsas, os templos eram colocados sempre que possível em locais elevados e, se não houvesse colina ou montanha, construíam um pedestal de pedra, construindo assim, com mão de obra humana, a elevação sobre a qual assentar o templo. Por que isso é feito? Porque os homens querem que o templo seja visto de forma que sua visão lembre a humanidade de Deus. Da mesma forma eu disse que vocês são luzes. Quando à noite tu acendes uma lâmpada em casa, onde a coloca? Em um buraco embaixo do forno? Na caverna usada como adega? Ou tu fechas em um baú? Ou escondes debaixo de um alqueire? Não, você não. Caso contrário, seria inútil escondê-lo. A luz, em vez disso, é colocada em cima de uma prateleira ou colocada sobre um candeeiro, para que, estando no alto, possa iluminar toda a sala e iluminar as pessoas que nela vivem. E precisamente porque o que está colocado em um lugar alto é para lembrar os homens de Deus e iluminar, e deve ser capaz de cumprir a sua tarefa. Vós deveis vos lembrar do Deus verdadeiro. Portanto, vós deveis garantir que não tenhais dentro de si o paganismo cétuplo. Do contrário, vos tornarias lugares profanos com matagais sagrados para este ou aquele Deus, e arrastaria para o seu paganismo aqueles que olham para ti como o templo de Deus. Vós deveis levar a luz de Deus.
Um pavio sujo, um pavio que não se alimenta de óleo, fumega e não ilumina. Cheira horrível e não ilumina. Uma lâmpada escondida atrás de um cristal de quartzo sujo não cria a graciosidade esplêndida ou os efeitos deslumbrantes da luz no mineral brilhante. Mas ela desaparece atrás do véu de fumaça negra que torna a cobertura de cristal opaca. A luz de Deus resplandece onde as vontades zelam em tirar a cada dia a escória produzida pelo próprio trabalho, com seus contatos, reações e decepções. A luz de Deus brilha onde o pavio é imerso em bastante líquido, cheio de oração e caridade. A luz de Deus se multiplica em infinitos reflexos esplêndidos, tantas quantas as perfeições de Deus, cada uma das quais excita no santo uma virtude praticada heroicamente, se o servo de Deus mantém o quartzo inatacável de sua alma livre da fumaça de toda a paixão suja. O quartzo inatacável, inatacável. Jesus troveja nesta conclusão e sua voz ressoa no anfiteatro natural. Somente Deus tem o direito e o poder de arranhar aquele cristal, de escrever seu santíssimo nome nele com o diamante de sua vontade. Esse nome, então, se torna o ornamento que enfatiza as facetas mais brilhantes da beleza sobrenatural no quartzo mais puro. Mas, se o tolo servo do Senhor, perdendo o controle de si mesmo e a visão de sua missão completa e unicamente sobrenatural, permitir que falsos ornamentos e arranhões, em vez de gravuras, sejam cortadas em seu quartzo, isto é, figuras misteriosas e satânicas, feita pela garra quente de Satanás, então a lâmpada maravilhosa não retém mais sua beleza intacta, mas se racha e se quebra, e os fragmentos do cristal estilhaçado sufocam a chama. E mesmo que não se quebre, um emaranhado de marcas de natureza inconfundível forma-se em sua superfície, e a fuligem penetra neles, estragando-o. Ai, 3 vezes ai dos pastores que perdem a caridade, que se recusam a subir dia a dia para levar para cima seus rebanhos, que esperam sua ascensão para ascenderem a si mesmos. Vou derrubá-los e removê-los de suas posições, e vou apagar a fumaça por completo. Ai, 3 vezes ai dos mestres que rejeitam a sabedoria para se tornarem saturados de uma ciência que muitas vezes é oposta e sempre orgulhosa, às vezes satânica, porque os torna homens, enquanto, ouçam e lembrem-se, se todo homem está destinado a se tornar como Deus, pela santificação que faz do homem um filho de Deus, um mestre, um sacerdote, já deveria ter neste mundo o aspecto de filho de Deus, e somente este aspecto. Ele deve ter o aspecto de uma criatura inteiramente devotada às almas e à perfeição. Ele deve ter tal aspecto para conduzir seus discípulos a Deus. Anátema para os mestres de uma doutrina sobrenatural que se torna conhecimento humano. Ai, 7 vezes ai daquele entre meus sacerdotes que estão mortos para o espírito, que com sua falta de sabor e carne malvada vivem como seres humanos miseráveis e preguiçosos. Seu sono está cheio de aparições alucinadas de tudo, exceto Deus, uno e triuno, e também está cheio de todos os tipos de cálculos, exceto o desejo sobre-humano de aumentar a riqueza dos corações e de Deus. Eles vivem uma vida material, miserável e monótona, arrastando para a água morta aqueles que os seguem, acreditando que eles são vida. A maldição de Deus sobre aqueles que corrompem meu pequeno rebanho amado. Não castigarei os que perecem por vossa preguiça, ó servos negligentes do Senhor, mas vos pedirei que prestais contas de cada hora e de todo o tempo perdido e de todas as más consequências, e vos castigarei. Lembre-se dessas palavras. E agora ides, estou subindo até o topo, vós podeis dormir. Amanhã o pastor abrirá as pastagens da verdade ao seu rebanho. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like,
comente e compartilhe.